Iniciou. Muito boa noite a todos vocês que estão participando do nosso clube de leitura. Nós temos aqui figurinhas que já estavam no livro do Frankenstein, temos aqui também um participante novo. Primeiramente, eu gostaria de desejar a vocês um feliz 2016, fico feliz de ter vocês aqui. Eu sou a Vanessa, eu faço aí a ponta de mediadora aqui do grupo, mas aqui é uma democracia, né? Então a gente tem aqui, todo mundo fala um pouco, todo mundo dá a sua opinião, todo mundo traz pontos de vista muito ricos, muito diferentes. Nós temos aqui pessoas de perfis variados, de cidades variadas. Nós temos também aqui a presença do meu esposo também. Então, assim, estamos em família. Se vocês quiserem, peguem um café. E é isso. Sejam muito bem-vindos todos. Estou feliz de vocês estarem aqui na nossa segunda leitura, né? O primeiro foi Frankenstein. E agora nós estamos aqui com o 100 Anos de Solidão. Então, quem gostaria de falar um pouquinho aí como foi o ano, como que estão as metas de leitura? Bom, eu acho que para começar, antes de falar como é que foi o ano, as metas de leitura vai depender muito do grupo aqui, tá? Eu vou seguir aqui sempre o flow do que for votado, né? E mais uma vez estou sendo surpreendido pela leitura desse livro aqui, apesar de achar que tem muito detalhe e ter a impressão que assim, nossa, passei alguma informação ou não? E é só um conto aleatório que está no meio do caminho, estou achando o máximo, né? Nil, só para a gente começar aqui, como você é novo, o que a gente fez no primeira leitura, para a gente se conhecer melhor, tá? Fala um pouquinho de quem você é, não precisa nem entrar muito em detalhes se quiser, se quiser também, abre o jogo aqui, né, tá tudo em casa, e falar qual que foi o livro que marcou sua vida. Legal, obrigado pela introdução. Eu vou falar aqui talvez as informações que eu considero mais importantes, tá? Eu sou paraense e eu vivo em Belo Horizonte hoje, então tem todo esse aspecto de um nortista vivendo no Sudeste e tem um aspecto aí interessante de choque cultural, né? Então, estou vivendo aqui há 4 anos. Eu acho que eu sempre me interessei por livros distópicos desde das minhas primeiras leituras, mas eu tive fases literárias. Então, eu tive a fase da fantasia, eu tive a fase do livro policial, do Dan Brown ali, do Conan Doyle, mas as distopias, para mim, sempre foram talvez mais interessantes. O meu livro de cabeceira, e eu acho que sempre vai ser, Ensaio sobre a Cegueira. Eu li, eu acho que alguns 8 do Saramago. Ensaio sobre a Lucidez também me pega bastante, mas aquele livro ele foi muito transformador para mim. Eu era muito jovem, assim, em termos de cabeça, de formação cultural. Eu acho que eu tinha 22 anos, eu era uma pessoa totalmente diferente. E aquele livro eu acho que foi um norte para mim, para me tornar uma pessoa melhor. Assim, eu sempre considero que assim, foi um pouco traumático, assim, de pensar na natureza humana colocada daquela forma, assim. Então, o Saramago, então, para além da obra, o Saramago ainda, ele era uma pessoa extremamente interessante. Há muitos anos atrás ele já falava, ele já tinha opiniões interessantes sobre a Palestina, por exemplo, sobre o comunismo. Ele era um cidadão comunista, assim. Então, a figura, e tem essa questão, né, de separar o autor da obra, e para mim eram grandes figuras, eram grandes obras, e o Saramago era uma grande figura. Só para encerrar aqui, para não monopolizar muito tempo, eu queria só falar da minha relação com esse livro aqui, do Gabriel Garcia Marques. Eu comecei a ler esse livro em agosto do ano passado, e eu, assim, com muita vergonha que admito para vocês que eu parei de ler. Eu parei de ler ali pelo 12º capítulo, porque eu achei, assim, de uma profundidade, e eu fiquei me perguntando se eu estava conseguindo alcançar a profundidade que o livro exigia, sabe? Eu ficava, será que tem uma metáfora aqui que eu não estou conseguindo enxergar? O que quer dizer esse elemento? E aí eu parei, aí eu acho que eu li outros 2 livros, então no finalzinho de 2025, e já no início, já terminei de ler um livro agora esse ano. E aí eu, assim, acidentalmente caí lá no... Eu já sou assinante tá no grupo há bastante tempo, mas eu dificilmente acesso o Telegram, e eu acessei, eu vi essa configuração lá, eu entrei, eu entendi, assim, nossa, que curioso, é a minha chance de voltar a ler o livro. Então é isso, gente. Ai, que massa! Eu fico muito feliz de você estar aqui.
Na verdade, o Ensaio sobre a Cegueira, só um parêntese, é um livro que eu indiquei na nossa votação. Ele ficou em terceiro lugar, quase que ele foi o mais votado. E assim, eu estava torcendo muito porque eu não o li ainda. Mas ele é um dos livros que está na minha meta de leitura de 2026. Então eu estava torcendo para, porque assim, já que de qualquer forma eu vou lê-lo, para ele estar no clube, para eu ter com quem comentar. Então, assim, já que ele não foi votado, quando eu lê-lo, eu vou chamar você no chat ali. Vou falar, tô lendo aqui o Pode comentar comigo. Legal, seja muito bem-vindo. Fico feliz de ter uma pessoa assim. Você disse que você é do Pará, né? Tá em Minas. Eu fico muito feliz quando eu vejo que o nosso grupo alcançou. A gente tem também participantes até de fora do Brasil que não estão na live hoje, mas que entraram nas anteriores de Frankenstein. Eu fico muito feliz com a abrangência que o nosso clube está tendo. Na verdade, quando eu comecei a sugerir esse grupo lá e bati na tecla da gente fazer e tal, era no objetivo de formar uma comunidade de amigos mesmo, né? Assim, não só limitado ao que a gente conversa na live, mas a gente poder chamar uma conversa ali no Telegram e falar, viu, tô lendo, e aí, o que você tá achando, etc. E assim, eu tenho visto isso acontecer e tô muito feliz que isso tá acontecendo, sabe? A gente teve duas leituras muito diferentes, que é o Frankenstein e agora o 100 Anos de Solidão, e eu fico contente de saber que ainda assim a gente tem essa galera que tá nessa comunidade, sabe? Então, muito, muito bem-vindo. Estou muito feliz de você estar aqui, viu? Quem mais que vai Muito falar? obrigado. Ó, a Nanda entrou também. A Nanda entrou. Feliz ano novo, viu, Nanda? Estamos felizes de ter você aqui com a gente de novo. Como eu falei, né? A gente é uma Feliz comunidade ano novo. sólida. Estou feliz de você estar aqui. Entrei um pouquinho atrasada. Vocês já começaram a falar do livro? Ou Não, apresentações? ainda não. É só apresentação por enquanto, Nanda. Ah, Tá beleza. só. E aí, quem vai falar um pouquinho? Quem quer falar como foi o fim do ano? Se leu alguma coisa interessante nesse intervalo? Fiquem à vontade, pessoal. Eu também eu demorei também para começar a ler o 100 Anos de Solidão. Acho que eu comecei a ler sexta-feira passada. Aí eu voltei da praia e tal. Eu ir lá na praia, como não viajei com um amigo, então não tinha muito tempo. Eu li um outro livro menorzinho, que é o Sociedade do Cansaço. Não sei se alguém já ouviu falar. Ele é um filósofo chinês que fala sobre a sociedade agora na tecnologia, né, com redes sociais e a hiperestimulação, né, e traz as consequências disso. Foi um livro mais curto, que aí eu li, tipo, voltava da praia, todo mundo ia se arrumar lá, eu achava um tempo para ler uns 5 minutinhos, assim, aí é o que dava. Aí eu cheguei, eu comi o livro, achei ele, tipo, muito bom. Às vezes eu vou lendo, assim, quando eu paro pra ver a mesma coisa que o Vini disse, tipo, assim, meio que, será que eu perdi alguma coisa? As coisas, tipo, saem acontecendo, e aí ele fala uma coisa que vai acontecer, só que ainda não aconteceu, ou alguma outra metáfora, tipo, mas eu tô gostando bastante dele, tá dando pra pegar um estilo diferente, né, de escrita. Que eu tô Eu, nesse meio tempo aí, Marco, eu peguei um parecido também que chama Nona Configuração, que é basicamente a conversa do psiquiatra com a galera que é meio doida, assim, de um quartel meio esquisito. E também, mesma dinâmica, tá? Aí tem uma conversa, aí o cara entra umas filosofias de um doido, aí você já não sabe quem que mais é o doido, se é o psiquiatra, se é o cara. Aí ficam assim, ué, será que eu pulei também? E é curtinho também, esse aí eu acho que eu li uns 5 dias, mano. Também, tipo, foi rapidinho, foi muito legal. É do mesmo autor, inclusive, do Exorcista, né? É, do Exorcista, e o Cutélio Machado, como é que é? O Cutélio e... Não, a Nona Configuração é do mesmo autor do Exorcista. Do Exorcista, não, tem razão, tem razão. Nossa, muito legal também, foi um livro rápido que eu também peguei para ler, foi muito bom. Legal. Quem mais aí quer compartilhar com a gente? Gente, assim, eu falo pra vocês que dica de livro nunca é perdido para mim, tá? Porque em algum momento eu vou colocar na lista, em algum momento eu vou pegar para ler. Então, se vocês quiserem me indicar livros, eu estou
super disponível para receber indicações. Ontem eu estava numa consulta de nutricionista. Aí a nutricionista falou: você gosta de ler? Então eu vou te indicar um livro. Eu falei: pois indique, né? Não tinha nada a ver com o ponto, mas Indicou 3. indicou 3 livros. Então, assim, gente, me indiquem livros. Se vocês leram Olha, coisas boas, podem me indicar. Que eu vou atiçar alguém que está quieto aqui, mas eu acho que um bom livro para a gente ler no próximo é Duna. Sim. Ainda dá tempo, hein? Que eu tô achando a pessoa muito quieta. Olha lá, apareceu. Não, me chamaram, né? Vamos ser justos. Falaram Foi sumonada. Duna Sim, teve 2 votos. E tão filho de Senpai, eu não votei em Duna. Traiu o movimento. Traiu o movimento, né? Na minha perspectiva, o Clube do Livro, ele é para ler livros que eu não li. Então, tipo assim, Drácula eu não li. Não li 100 anos, eu não votei em 100 anos. Eu não lembro das outras coisas que eu fui, mas eu fui nos da Penumbra e Sinistros, porque a gente estava naquela vibe. Aí a gente tá trocando agora. Eu votei no Drácula também. E aí, é isso. Meu nome é Nina, eu sou aqui de Porto Alegre, sou bacharel em museologia, e isso informa algumas coisas sobre as minhas participações, principalmente quando se diz respeito a esses livros mais latino-americanos. Por quê? Para tu terminar o teu curso de museologia, tu tem que fazer uma exposição. Nessa exposição, tu tem que ter um tema. A temática do meu é identidade brasileira e o que significa memorar e ser uma pessoa brasileira. O que é isso? O nome da minha exposição foi Brasil Vermelho com Brasa, para brincar, né, com a origem do nome. E lendo algumas coisas desse livro, eu tô bem no iniciozinho, né? Eu falei um pouquinho sobre como eu não consegui ler. Mas como eu tô bem no iniciozinho, eu já tô vendo, assim, coisas que eu estou gostando muito. Provocações, principalmente porque eu adoro, eu sempre esqueço, realismo mágico. Né? Eu acho o máximo. Estou mestrando um RPG de vampiro, que é realismo mágico. Tem um participante aqui. Eu estou. Exato. E ele faz um rolê que eu adoro em narrativas, que é essa coisa do... Você está contando aqui, aí tu já fala do futuro. E aí, como assim? Por quê? Por que você está me dando isso nesse momento? E é muito interessante que a gente memória assim, né? A gente gosta de usar a palavra relembrar, mas relembrar não é um termo científico. Ele é uma coisa coloquial. A gente não relembra. A gente memora novamente. A gente refaz aquela memória mais uma vez, só que agora com o contexto do hoje. E o pouco que eu li, assim, não li muito. E não vou falar muito, porque eu não li muito. Entretanto, quando eu chegar, eu quero 30 minutos para eu ficar babando em cima desse livro. Porque, assim, o pouco, incrível, assim. E é isso. Ô, Nina, mas pode ter spoiler? E aí? Eu Não. só li o meu livro favorito, porque me disseram o final. Eu só faço eu só vejo certos filmes se tu me disser o que acontece no filme. Pra eu saber que eu não vou perder o meu tempo. Eu sou assim, né? Eu não confio em gente assim, tá? Pra querer deixar claro que quem gosta de spoiler pra mim não é confiável. Ela casou com o que gosta, isso que é pior. Aí eu tenho que ficar procurando pra tomar uma facada em casa. Existem tipos de spoiler, né? Tem o spoiler que o cara conta a história inteira e eu tenho aquele que a pessoa só, aconteceu isso. Aí, às vezes você fica, como que aconteceu isso? Aí é o que te dá... Eu vou usar o argumento pedante que eu sempre uso para defender spoiler. No início de Hamlet e principalmente Romeu e Julieta, eles te contam o final da história. Começa dizendo, esses dois se matam porque eles são burros. E aí... Não faz diferença se eles morrem. O que importa é como é que eles chegam nessa... Para mim, isso é muito... O caminho é muito mais interessante que o destino. Né? Eu acho que é um pouco sobre o lance do que a gente falou no Frankenstein. Tipo assim, a gente sabe que existe um monstro,
né? A gente sabe mais ou menos o contexto do que vai acontecer, mas a gente não quer saber o que acontece no meio do caminho, né? Eu, pelo menos, não gosto muito de spoiler, não. Mas aqui, uma coisa do livro que eu reparei é que ele te dá spoilerzinhos. Ele dá. Sim, sim. Eu Porque, achei tipo assim, gente, eu anotei, eu coloquei post-its aqui nas partes em que ele traz informações que não tem nada a ver com o contexto, porque ele vai trazer essa resposta lá no meio do livro. Ele dá spoiler. tipo assim, aí ele chega, mas é porque fulano morreu de velho. Aí depois começa a história e fala, eu tô maluco? Exatamente. Falou já que morreu de velho? Mas eu acho que Entendeu? a primeira frase é um spoiler, né? A primeira frase do livro assim, começa com o Coronel Aureliano Buondiá na frente de um pelotão de fuzilamento. Justo, aham. Você fica Toda hora louco ele e vai querendo falar saber isso. como é que ele foi fica para lá. o livro inteiro E falando. aí não é daquela vez, aí não é da outra vez, aí você assim, pô, não é dessa vez que ele foi para lá, não é dessa vez também. E você fica, aqui em algum momento isso vai acontecer. Exatamente. Agora, eu já quero levantar uma crítica muito séria para a falta de criatividade para nome da galera. Gente, Nossa. me ajuda aí, né? Meu Então, Deus Ana, do céu. Aureliano José, José Aureliano, Aureliano não sei o eu quê. fiquei numa dúvida Aureliano II. se Ai, isso gente, era me alguma ajuda. coisa regional, sabe? Eu fiquei numa dúvida, tipo, será que na Colômbia, as famílias tradicionais, contemporâneas do Gabriel, tinham essa tradição? Porque eu também, assim, eu tive que fazer uma mini resenha de anotar, assim, não, que é o Coronel, José Arcádio, todos têm, né? Tanto é que da segunda geração ali, o cara já chama de Arcádio, porque José Arcádio é o filho, depois José Não, Arcádio. e tem a Cádio José também. Do Bué, Aureliano e José Ah, é Arcádio. Aureliano José. É. Depois vem Aureliano Eu fiquei e José perguntando Arcádio II. se isso era uma coisa regional, se isso realmente acontecia ali naquele contexto, né, de ser assim mesmo, sabe, de a galera ir se chamando dos mesmos nomes. Eu não sei. eu entendi que era, pelo menos no contexto do livro, era regional, porque dá a entender que todo mundo, os filhos dos fundadores, era tudo nessa mesma pegada, era tudo, repete o nome do pai, depois repete o nome do avô, e vamos ficar só aqui, ó. Às vezes vem um de fora, que aí depois você repete na próxima geração também, e por aí vai. Gente, eu sofro com a Agatha Christie. Você imagina como é que eu tô com esse livro. Aí eu vou comentar com a Vanessa e ela falou assim, não, esse é outro. Eu falei, então, mas a história é legal, entendeu? Gente, deixa eu só fazer um parêntese antes, porque como nós temos um novato aqui no nosso grupo, vou firmar o compromisso do horário, tá? Então, hoje a gente vai até 9h30, tá bom? Então, porque a gente começou 15 minutos depois. Então, assim, até 9h30 e a gente vai discutir até o fim do 9º capítulo, que é a parte onde faltou o Vilmar, mas é que eu só lembrei disso antes que a gente se estenda pro restante da conversa. Eu vou lembrar do Vilmar, mas é só para eu não esquecer que a gente vai até 9h30 e a gente fala até a parte do fim do 9º capítulo, tá bom? Desculpa, parêntese fechado. Como diz o Cauê Moura, fecha o Oswaldo aqui, fecha o Colchetes. Pode falar, Vilmar. Não, nem tem muito o que falar, não. Eu ia só queria dizer era que a gente, desde dezembro, a gente está nessa pegada de mudança de cidade e eu estou montando a mudança e as prestações lá. Fui colocando as panelas na caixa, umas coisas que a gente não usa em outras caixas e fomos fazendo isso ali em dezembro todo, praticamente a gente quase não conseguimos ler. Daí, hoje a gente vai ficar só de espectador. Ah, tá tudo bem, não tem problema. Deixa eu só perguntar, alguém aqui leu até o 9º capítulo? Senão a gente pode parar um pouco antes, não tem problema. Vamos no lance da democracia aqui, gente. Alguém leu até o 9º? Eu li até o 9º. Ai, ótimo. Você leu também, né, Nil? Você falou que você leu até o 12º, né? Eu li, eu acho que assim, o meu não tem divisão de capítulos, né? Mas, assim, pelo que eu entendi, ele é ali o 12º, 11º capítulo. Tá. Então, acho que faltou o Fabrício se apresentar também, né, Fabrício? Você tá quietinho aí? O que tá acontecendo? Você não, Não. Bom, então tá, eu me chamo Fabrício, sou de Brasília, e de livro depois, acho que enquanto a gente estava fazendo leitura do Frankenstein, eu estava lendo o do Miguel Nicoleles, o Nada Mais Será Como Antes, e
Daí terminei ele, no final do ano passado li aquela, acho que são 6 livros se chama, é uma série, Blackwater, são seis livros, achei bem legal, os livros curtinhos, mas muito bons. E agora estou lendo junto com junto com 100 anos, estou lendo o do Kazuo Ishiguro, o Gigante Enterrado, tô no finalzinho dele, tá sendo bem legal também. E é isso. Que legal, que legal. Boas leituras aí, né? Não, Eu acho um grande desafio ler 2 livros ao mesmo tempo. Eu tenho feito isso agora que eu tô nesse clube aqui, porque eu participo de um outro clube de leitura presencial aqui de Jundiaí, né? Uhum. Mas é um desafio para mim, porque geralmente eu me apego muito na história que eu tô lendo, então eu não gosto de ler 2 ao mesmo tempo. Mas Não, eu tinha isso também, mas eu tô tentando conciliar, até porque, igual terminei de ler o 9º capítulo, acho que domingo. Então aí não ia ter nada para ler, aí por isso que legal. Eu tô conciliando. lendo O Retrato de Dorian Gray. Então, assim, Ah, como são sim. livros bem diferentes, então tá tudo bem. Mas se fossem livros, assim, que requerem muito das minhas faculdades mentais, eu iria sofrer um pouco, porque só esse livro aqui, ele já é um livro por si só difícil de assimilar, né? Quem dirá mais ler 2 ao mesmo tempo, né? Não, Mas é isso. Bom, então nós vamos discutir até o 9º capítulo. Para quem não chegou no 9º capítulo, gente, assim, diversas coisas acontecem. Dentre elas, o pelotão de fuzilamento da Aureliano aparece 1 milhão de vezes Uhum. no livro, tá? A gente tem passagens em que o Aureliano escapa da morte por veneno, escapa da morte porque ele dá um tiro no próprio peito, ele escapa da morte por diversos e N motivos, ele se põe na frente do pelotão de fuzilamento 1 milhão de vezes, relembrando a própria história, e ele tá vivo ainda. Então, assim, o livro, o 9º capítulo, ele se encerra com uma quase morte do Aureliano, em que a mãe dele encontra ele enrolado em panos. Eu falei, agora morreu, foi, graças a Deus. Aí ela fala, mas ele respirou. E aí a gente fica assim, não morreu não, dessa vez é mentira, né? Então, assim, para quem tá nessa do pelotão de fuzilamento do Aureliano, digo aqui no spoiler que ele ainda não morreu no 9º capítulo, tá bom, gente? Não, essa última vez aí do pano, eu falei, pô, agora foi, né? Agora findou-se Aureliano. Mas, Você vai ver na outra página. Esse bicho é ruim, mas mano. aqui, eu tô doida, ou em algum momento antes já fala, tipo assim, mas os filhos acho que morreram antes dos 35, todos os 17 filhos que ele pôs no mundo. Isso. E ele morreu de velho. Fala que ele morreu de velho em algum momento. Fala. Sim. Fala mesmo. Então, é isso que eu falo desse livro ser Aí eu fico assim, gente, será que eu tô doida? Não, eu falo porque esse livro é um livro difícil, porque ele é não linear, porque é o que eu falei, ele dá um negócio, tipo assim, ele morreu de velho. Tá bom. Você guarda essa informação. Só que aí, ao longo do livro, ele vai trazendo várias circunstâncias de quase morte que você se confunde se você realmente leu que ele morreu de velho. Porque você fala assim, não, agora ele morreu, acho que eu entendi errado, aí não tinha Às morrido. vezes é outra Deve ser outro Aureliano que morreu de velho, eu tô ficando doida. Exatamente. Tem uma passagem aqui, gente, essa eu preciso falar aqui, né? Porque eu coloquei alguns tópicos, tá? Ó, Nil, assim, não sei se você chegou a ver nossas lives, mas eu trago algumas coisas para a gente discutir, até que são pontos para eu me localizar na leitura, mas são só coisas que eu anoto simples para abrir discussões. Esse livro especificamente, ele é um livro que ele nem precisa disso, porque ele por si só ele tem tantas histórias que ele nem precisa dessas anotações. Mas eu trouxe algumas anotações que, no meu ponto de vista, são anotações que me chamaram a atenção no livro. Eu não sei se quem leu tem mais algumas coisas para falar, mas eu vou colocar a primeira aqui. Tem uma situação aqui, gente, que é logo quase chegando no fim do livro, da parte de onde a gente parou, que a Úrsula fala que o José Arcádio Bom Dia, ela fala assim, ó, parênteses, tá? José Arcádio Bom Dia é empapado, triste da chuva e muito mais velho do que quando morrera. Ela fala isso. Morrera. Então eu entendi. José Arcádio Bom Dia está morto. Logo em seguida ela fala assim, mas ela chorava soluçando em seus joelhos, contando a história sobre o filho, Eu falo, morreu ou não morreu? É a pergunta aqui, parece Capitu e Bentinho. Tá morto ou não tá morto? Porque
Não sei o que Não. vocês entenderam disso, porque eu não Não, sei se ele- morto, se ele E tá um tanto vegetando. de vezes eles vão falando assim, tipo, que, mas ela estava morta em vida, ficou vagando, e depois envelheceu, morreu de verdade só muitos anos depois. Ué, gente, morreu, não morreu. Gente, eu acho É, que não, propositalmente ele põe aí a questão, né? Que a gente fica em dúvida se a gente entendeu o que está escrito, né? eu acho que nesse ponto aí ele coloca que o José Arcádio Bandia, ele estava nessa situação aí, ele estava tão ferrado que ele aparentava uma velhice maior do que quando ele morreu, mas não que ele já estava morto, entendeu? Que ele morre mais para frente, mas mesmo de tão acabado que ele estava, sei lá, perdido e, sei lá, decepcionado. Não lembro qual era a razão da tristeza nessa ocasião, mas é porque ele estava bem pior do que na época de quando ele morreu, entendeu? Mas não que ele já havia morrido. Faz sentido, porque o tom que eu li foi tipo assim, ele estava mais velho do que quando ele morreu. E aí, então, pra mim, que o morreu já estava no passado, já estava morto. Não. Bom, Sabe? Entendeu? Por isso que eu falei, deixa eu perguntar assim pra vocês o que vocês entenderam, porque esse livro ele traz tantas coisas não, no linear que eu achei que ele tinha ido e voltado na informação. não, inclusive eu tenho uma questão também. Tem uma parte que é quando o Coronel Aureliano, isso? Coronel Aureliano, Eliano. que ele tá ele tá para ser fuzilado, bem no comecinho lá, ele não tinha se juntado ainda à guerra, né? E o capitão alguma coisa, que é das tropas das tropas que vieram de fora, vão fuzilar ele e do nada o cara pega e vira a casaca e, tipo, entrega as armas e, ó, me junta a você. Não sei o que é carniceiro. Isso, acho que é isso, Capitão Carniceiro. Não sei se é carniceiro. Mas essa aí não é a hora que o irmão dele entra atirando lá, ou entra ameaçando todo mundo com arma? Ele vem com a garrucha, né? Ele vem com a de Isso, dois eu acho que canos o lá. outro assustou, né, com isso daí. Porque eu fico imaginando que José Arcádio era um homenzarrão, gente, extremamente assustador pra ele. Sim, Ele era sim. todo tatuado, tal, não sei o quê. Mas ao ponto de fazer o capitão mudar de time e se juntar a revolução junto com o Aureliano na época, que aí virou o Coronel Aureliano. Eu fiquei meio assim, mas por que dessa troca de O cara era lados, conhecido assim? por ser assassino, de fuzilar todo mundo. Ele virou a casaca de uma facilidade. Isso, justo. Eu fiquei perdidaço nessa hora. Eu tenho pra mim que foi porque ele se assustou mesmo com o cara. Ele falou assim, gente, sabe aquele lance do não tem com eles, se junte-se a eles, sei lá. Eu falei, eu acho que a única... Porque ele fala assim, que bom que tivestes uma luz de vida, uma coisa assim, que acho que ele quis dizer que, tipo, que bom que você foi iluminado pra vir aqui, uma coisa assim, né, que ele fala pro José Arcádio. Então, José tipo assim, Arcádio. ou talvez... Vamos pensar que ele estava com um pezinho na revolução já, e ele só estava esperando um incentivo divino para não fazer aquilo que ele estava predestinado a fazer. Porque ele dá esse a entender, né? Ele fala assim, mas que bom que você teve essa... Não lembro se ele usa a palavra iluminação, alguma coisa assim, de ir até lá. Ele fala isso para o José Arcádio. Sim, Vai lá. Eu acho também, eu não tenho certeza se era nessa parte, que eu acho que o irmão dele também, não era a mesma hora que ele tinha recebido uma mensagem com o peixinho lá de ouro. Acho que a parte do peixinho de ouro foi antes, não foi que o cara chegou? Isso, foi antes. Que ele chega, se eu não me engano, depois falando que ele que aparece com encontrou as o irmão armas e tal, dele. ele fala de uns telegramas que falavam que... Aí eu já não lembro direito, mas falava que o próprio Aureliano já tinha morrido em outros lugares e que a guerra ainda não estava 100% Isso foi depois, né? tipo... Isso foi depois, quando o telégrafo chega na cidade, começa a correr notícia da morte da Aureliano. Porque acho que o Aureliano, ele vira meio que uma entidade mística, né? Porque
O pessoal, como viu que ele não morria de jeito nenhum, começou a inventar um monte de teoria de morte dele, né? Então, tipo assim, para toda cidade que ele passava, o pessoal mandava um telegrama falando: agora morreu. Agora morreu. Você vê que nessa época já tinha fake news, hein? Fake news, Já. exatamente. Exatamente. Mas é assim, gente, esse livro. Aí que tá, né? Eu acho, não sei, né? Talvez a intenção do Gabriel Garcia Marques era contar uma história que a gente nunca vai conseguir contar. Porque, assim, se eu precisar agora falar tudo que eu li, eu não vou lembrar de tudo. Provavelmente vocês vão lembrar de alguma coisa que eu não lembrei. Ou eu vou me perder em alguma linha do tempo que vocês vão se encontrar. E, assim, não. é a mágica de Macondo. Macondo é tão mística, tão assim, que, tipo... eu lembro de coisas, vocês lembram de outra. Daí a gente confunde a timeline, porque a timeline deles ela é contínua, né? E eu acho que é aí que tá a grande mágica desse livro, né? Verdade. Mas aí vamos lá, né, galera? Vamos começar aqui com os acontecimentos, né, de Macondo e da família Bom Dia, né? Então a gente tem ali a Úrsula e o José Arcádio Bom Dia chegando, fundando a cidade do zero por conta de um celibato ali, de uma castidade da Úrsula, né? Para não ter filhos lagartos, né? Vocês tudo... Quem chegou nessa parte? Nina, você chegou até aí ou não? Eu lembro dele comentando alguma coisa sobre não ter partes animais na criança. E eu fiquei tipo, o que tem a ver? É porque eles são primos. Tem, porque eles são primos, exatamente. Eu não tinha pego essa parte. Antigamente tinha essa. Acho que até hoje tem, né? Essas conversas que quando você se relaciona com parentes, nascem crianças defeituosas, né? E aí eles tinham uma família lá, um primo da família que nasceu com um rabinho de porco, não foi uma coisa assim? Ele nasceu, eu acho que ele nasceu com um problema na coluna e a coluna dele se estendia um pouquinho mais do que o normal e tinha pelo na ponta. Aí um açougueiro X resolveu por bem passar a machada no rabinho de porco do mano. Aí o mano sangrou até morrer. E aí o José Arcádio e a Úrsula falou: não vamos ter filhos, senão nossos filhos vão ter rabinho de porco. Ela usou cinto de castidade para não ter filho iguana, mano. Isso para mim foi incrível, cara. Meu Deus, é um nível de inocência no início de Macondo que eu acho lindo, cara. Sim, é lindo mesmo. Essa parte da fundação da cidade eu achei muito, muito legal. Como que constrói e como que, tipo assim, eles fundaram a cidade porque, na verdade, eles ficaram perdidos e falaram assim, cara, não vai dar para chegar no mar, vamos ficar aqui mesmo. Desistimos. Foi isso mesmo. Depois eles, assim, eles andaram, acho que, se eu não me engano, 14 meses, não foi? Aí botando rede, andando, e aí no meio de pântano. E assim, é muito louco, né? Porque eu fico imaginando, porque o livro não fala exatamente onde Macondo fica, embora ele dê indícios de que fica ali pro lado da, sei lá, selva, floresta amazônica, Pantanal, né? Tipo, Peru ali. Eu acho que então, assim... um comentário só que eu queria fazer em relação a essa ameaça, né, de filhos lagartos é que a fundação de Macondo começa com uma relação entre primos, mas ao longo do livro tem a ameaça de algumas relações que você fica assim assustador, assim. Tem assim os momentos que você fica assim, meu Deus, o que vai acontecer? Pelo amor de Deus, Gabriel, segura aí. Não faça isso. Tem pedofilia, a gente tem tudo quanto é caralhada de relacionamento. Gente, pelo amor de Deus. Botou o casamento de primo no chinelo, gente. O casamento de primo ali foi quase Começa assim, né? Começa com essa ameaça, mas depois, assim, vai ganhando outras camadas, assim, que é assustador. Exatamente. Muito bom o seu comentário, porque é isso, gente. Tinha partes no livro que eu precisava parar e falar, meu Deus do céu, mas calma aí, mas não era irmã, mas calma aí, deixa eu ler aqui, mas não era. Não é mãe, nossa, a da mãe do filho. A parte assim, da avó, pelo amor de Deus, isso estragou meu dia. Igual filha da mãe, velho, com vontade de arrebentar aquela mulher, pelo amor de Deus, que ódio! Não, a Pilar foi uma maldita, né? Porque ela cara, é controversa a Pilar, né? Ela tem uma figura... O moleque lá, né? O José Arcádio seduziu ele, coisou ele, abusou ele na dispensa, né? Não foi bem isso. Ela falou
Mas assim, tudo por conta da curiosidade que a Úrsula andou falando que ele era pausudo, né, gente? Eu acho isso muito bom, ela achar que é uma deformidade. Tipo, ai, tadinho, nasceu com defeito. A pilha dela era tanta de ter um filho Iguana. defeituoso, iguana, que falou assim: achei o defeito, olha o tamanho da rola do. Na cauda da iguana. Aí outra falou: não, isso aí ele vai ser Não, muito feliz com isso. Ele vai Chega ser aqui muito na minha feliz casa. com isso, ela falou, gente, que absurdo, daí abusou do menino, né? E aí, assim, daí pra frente é só pra trás, né? Porque, assim, aí vai o moleque lá, começa a frequentar a casa dela à noite, até meter um boneco, né? Fez a criança, jogou pra Úrsula criar, aí a Pilar não assumiu o moleque, depois mais pra frente o moleque se interessa por ela, porque não sei se vocês lembram disso, porque ela dá umazinha lá em casamento, lá, Santa Sofia, não sei o que lá, em casamento com o moleque, porque ele estava interessado na própria mãe. Gente, essa timeline. Aí eu fiquei, meu, até Ela aí. pega as economias dela Ela gastou uma grana, metade das economias. metade Ela pagou da parcelado. Foi. Pagou à vista metade do que ela tinha e parcelado. Metade das economias. Gente, olha essa fofoca. Ela pagou metade do dinheiro dela pra mina casar com o cara e a outra metade para os pais da menina deixar isso acontecer. Tudo Justamente, isso porque velho, o é menino muito não bom. estava interessado pela mãe. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui, gente? Vou fazer um comentário aqui que você, Mozão, você conseguiu resumir bem o que é um livro, é uma grande fofoca. Tipo assim, é um conto que puxa. Isso aqui é um café da tarde. Esse livro é um café da tarde na casa de parente. Você sentou para falar, oi, fulano de tal que casou com a filha, ficou sabendo que ela tinha aquele um caso com a final de cartomante, né? Então, que ficou só os parentes mais próximos. E tá Isso. todo mundo conversando sobre o que aconteceu no resto da família. Exatamente. Oh, sabe o fulano lá que mora? Arcádio, sabe? Que falava que eu era amigo do cigano? Então, aí começa. É um café da tarde, cara. Porque é isso, Eu bicho. vejo a minha família fazendo esse tipo de fofoca. Tipo assim, você ficou sabendo que fulano casou com a irmã. Tipo assim, sabe uns negócios assim? Eu vejo minha avó falando isso. É muito livro de fofoca mesmo. Não, Eu fico impressionada que, tipo assim, o quanto que dobra a aposta. Porque isso não é nada perto de Aureliano, que casou com uma criança, né, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, isso aí foi difícil. Pelo amor de Deus, pra mim, gente, essa parte Tem foi uma intragável. cena que eles citam lá que parece que ela, eu acho que borra as calças ainda, eu acho que, tipo assim, algo como isso, antes de menstruar. Sim. Uma parada assim, que eu fiquei assim, eu tive uma dificuldade enorme de ler essa parte, assim, não. Ela mijava na cama. Ela faz xixi na cama. Ela fazia xixi na cama. Ela ficava dividindo em dar atenção para ele ou brincar com boneca, cara. Isso para mim me pegou. A gente tem uma filha de 9 anos aqui, eu falei, ai, essas paradas, por exemplo, é tanto que o pai estranha. Ele estranha, pô, eu tenho mais 6 filhos aqui, por que você quer mais nova, velho? Exatamente, gente. O negócio que eles faziam, ela acho que fazer o xixi num tijolo quente. Tijolo quente. Era no tijolo quente. Que isso realmente era, assim, eu não sei, talvez na América Latina como um todo, as crianças eram muito torturadas por alguma circunstância, assim, cara. Assim, se você mijava à noite na cama, ia ter alguma tortura na família. Assim, a criança, por exemplo, a mulher, para não ter seios enquanto criança, né, para não apresentar os seios, aí a mãe queimava o seio com a colher quente. Isso é uma coisa muito de interior, assim, essas crenças que culminavam com torturas, assim. Isso me remeteu muito a essa parte, assim, foi uma parte bem triste para mim de ler essa parte aí da Remédios. Essa parte da Remédios, gente, essa parte ela me deixou muito triste, porque é o que você falou, assim, né? Não deixa de ser uma tortura com uma criança em vários sentidos, né? A tortura dele ficar indo lá na casa dela até ele convencer ela a casar com ele. A tortura de que no fim ela teve que amadurecer mais cedo, porque eles falam que no altar ela já estava até mais moça, que ela soube se portar muito bem na hora de casar. Gente, assim, porque eles esperaram a primeira menstruação da menina para botar ela no altar já, né? Então ela podia ali ter seus 12 anos no máximo, gente. Ela era uma criança, né? Então, assim, o livro ele tem toques de comédia, né? Tem partes cômicas ali, né? A teimosia do José Arcádio Bom Dia, né? As coisas que ele... A parada do imã lá, a parada dos negócios que ele achava que ele ia ser muito revolucionário, mas também tem coisas que trazem a gente para uma reflexão triste, né?
o lance para mim desse livro é que são 100 anos de solidão da pessoa com ela mesma, né? A gente vê assim que é uma cidade que as pessoas são meio que unidas, né? Tipo, senta ali na varanda para fazer o tricô, não sei o que, a Úrsula ali querendo meio que acolher todo mundo, não sei, mas tudo ali é muito solitário, né? Tudo ali é muito a pessoa com ela mesma. E aí e eu tô falando isso porque a morte da Remédios me trouxe muito isso, né? Porque a morte da Remédios é descrita em 2 linhas no livro. Então, Uhum. é tipo assim, são sobre pessoas que passam pela nossa vida e acabou, e só isso mesmo, e vamos pra próxima. Tipo, era uma criança. E convenhamos, ela morreu exatamente porque ela engravidou sendo criança. Uhum. Exatamente, gente. Ela meio. Tipo assim, praticamente a menina explodiu, né? Assim, porque Explodiu, ela É, explodiu. bizarro. Ela deu um problema que ela. Tipo assim, o corpo dela não comportou a gravidez, gente. Então, né, eu tinha o sonho, né, assim, enquanto lendo, que a paixão do Aureliano não fosse uma paixão. Eu tava torcendo para que não fosse, mas tudo tava caminhando Fosse para que fosse platônico, né? Que Platônico, fosse. um amor fraternal, um amor para cuidar da menina. Até enquanto ele tá ensinando ela a ler, tal, tal, tal. Falei, ok, vamos torcer para que esse cara nunca toque nessa moça até ela ficar adulta. Hum. Mas não é o que acontece. Logo, ela engravida, então isso significa que, de fato, ele consumou todos os atos, né? Então é uma coisa muito triste, na verdade. Essa parte, para mim, foi muito triste, sabe? É triste, mas assim, é ao mesmo tempo real, porque eu pego pela minha avó. Minha avó hoje tem 102 anos, ela se casou, ela é do interior de Minas, ela se casou com 14. Meu avô tinha, se eu não me engano, 28 ou 30 anos. Uhum. Então, ela tinha o dobro da idade, ele tinha o dobro da idade dela, né? E ela brincava com boneca. Hoje, assim, ela caduca bastante, mas ela conta ainda, conta do pai dela e tal. E, e ela fala isso, não, eu brincava de boneca e tal, só que aí ele veio, um dia ele veio aqui em casa e teve um forró, e aí aquela coisa, trocou um olharzinho aqui e casar. Então, assim, querendo ou não, o que mexe mesmo é porque, apesar de ter isso no livro, e saber que é real, né? Infelizmente, sim. é. É Na muito. nossa família mesmo, amor, nossa família tem a minha tia Regina de criação, que é filha de alforriado, também tem mais de 100 anos, né? Aí, aham. Ela estava passando com o pai dela, foi cuidar de uma criança, e ela já era criança, aí o pai dela ia trabalhar e falou assim, ó, você olha a criança do vizinho aqui, 2 crianças que são casadas até hoje. Vou falar para você que deve ter uns 80 anos de casamento, não tô zoando. Eu acho que o livro tem alguns elementos que encontram muito o reflexo naquela sociedade, assim, né? Então, por exemplo, a própria figura da Pilar Terrena, aquela figura daquela mulher que estava nas casas, que era sexualizada, ou até aquela pessoa que era empregada e que era sexualizada pelos filhos dos patrões, né? Que assim, essa figura, era uma figura muito presente. A figura da Rebeca também, que é aquela criança que é dada para uma família para ser criada. Sim, verdade. Assim, tem alguns elementos, assim, que, sem querer pesar o clima, né, mas, assim, que são da nossa cultura, né, infelizmente. Mas esse livro é assim, ao mesmo tempo que ele tá falando da Remédios, ele pega e fala que a Rebeca largou o pianista porque achou ele frouxo depois que viu Foi a Amaranta, né? Foi a Amaranta que Não, soltou. acho que a Nanda quer falar alguma coisa. Pode Isso. falar. Eu queria comentar disso também, igual no Frankenstein, você tinha ali uma relação de, tipo assim, você trocava crianças com uma certa facilidade, você vê que é a mesma coisa. Ah, engravidou, eu não vou criar, você quer pra você? Ah, pega pra mim, deixa que eu crio. Tipo assim, é muito engraçado. Engraçado não é a palavra, é interessante, né? Tipo assim, você vê como que a cidade ali, ela tem um. É até quase que inocente, o tanto que as relações são rústicas, elas são muito simples. Ah, eu gosto de você, eu vou investir em você. Você tem 12 anos? Não tem problema. Não tem. Eu conversei com seu pai deixou? Fechou. Mas E a uma questão... coisa, Pode falar, perdão. rapidão, Desculpa. é só, Não, tipo, desculpa. voltando um pouco atrás na parte da fundação da cidade, eu queria só pontuar como que a Úrsula é uma mulher foda, tá? Porque o marido dela é todo tantã,
ficava inventando ideia doida, viciava em qualquer coisa, via um troço brilhando, acreditava. Do mesmo jeito que ele investia numa ideia, ele largava também. E, tipo assim, você vai vendo ao longo do livro como que ela era uma mulher forte, que ela se impunha, que ela, tipo assim, era uma presença na cidade, ia lá, resolvia, tô aqui com a minha empresinha, tô juntando dinheiro, minha família aqui aperto não passo. Tipo assim, como que ela é uma mulher bem resolvida? E uma coisa, nesse negócio da fundação da cidade, eu achei maravilhoso. Que eles não conseguem, eles fundam a cidade porque anda não sei quanto tempo e não acha o mar. Ela saiu andando desatinado uma hora, achou o caminho em, tipo, 3 dias. Gente, maravilhosa. Ela trouxe o desenvolvimento todo para a cidade. Ela acha o caminho. Ela resolve tudo. Ela conseguiu bater, ela deu chinelada num ditador, mano. Ela, eu vou mandar na cidade. Não vai. Deitou o Arcádio no couro. Deitou feio. Deitou no couro o Arcádio, velho. Eu achei foi engraçado. O cara matou uma tropa inteira. Quando ela enfesou, a artilharia dele foi embora. As pessoas passavam e a Úrsula ficava, né? Assim, várias gerações a galera ia morrendo, e a Úrsula, como referência, como pessoa... eu acho que desde o início lá, né? Eu lembro também que ela desembolsou uma grana que era dela, né? Que ela tinha economizado, para dar pro José Ela Arcádio. não, o marido porque deu na cabeça dele que ia ser uma boa ideia fazer uma invenção maluca. Derreteu o negócio até que tá grudado. Fez uma pasta de bosta lá. Virou no fundo da panela grudado. Meu pai. Com cheiro de torresmo. Eu ri. Cheiro de torresmo, Ela parece ser aquela figura também que eu acho que era presente do imaginário daquelas chefes de família, daquelas avós. Sim, né? A matrona firme, posturada. Era mesmo. Eu acredito que é um pouco da característica da mulher latino-americana mesmo, assim, né? Da brasileira, você vê muita matriarca, assim, é impressionante. Já para resolver, né? Ela chega embora, e assim, o que é maravilhoso é que ela deixa o José Arcádio achar que ele tá mandando na parada. Mas não sei se vocês lembram que quando ele tá armando uma revolução de mudar de cidade de novo, ela nos bastidores se organiza com as esposas dos caras que vão devagarzinho convencendo os maridos a não irem. E aí o José Arcádio fala: não, eu vou, nem que seja nós sozinhos. E ela fala: se você insistir, vocês vão me enterrar aqui, eu vou morrer, você não vai poder ir. Ou seja, no fim das contas, ela manda na porra toda, é meio que ela, né? Assim, ele tem a parada de deixar ele como patriarca, tal, mas ela, nos bastidores, ela é a pessoa que chega e resolve. A Nina levantou a mão. Eu tô tendo revelações terríveis de que, se pá, a minha versão do livro só não divide os capítulos. Eu tô acompanhando até agora, eu tô tipo, não, eu só li o início do livro. Essa questão... que falou, você já leu. Eu li. Assim... A pessoa tá acabando o livro, mas não chegou no nome. Cadê a quebra de capítulo longo, desgraçado? Não, eu queria comentar, porque essa cena dele, assim, TDAH no máximo, tipo, hiperautismo de hiperfoco, porém com TDAH de não conseguir focar. Assim, conheço pessoas que são assim. Eu tenho, inclusive, um primo que, antes dele virar evangélico, ele ficava se metendo nesses negócios. Tipo, tinha um amigo dele que tinha um plano de negócios. Aí ele comprava o rolê e ia e destruía a vida dele. Gastava todo o dinheiro do mundo. Aí, não, pô, agora câmera de segurança, aí não sei o que, dropshipping. Ele parou antes do dropshipping, mas seria isso, né? Tipo, nessa vibe. E como é que esse livro foi escrito em outro país e ele é brasileiro? Sabe? Quem disse que brasileiro não é latino, não lê coisa escrita pro latino, porque tu lê e tu fala, como é que isso está acontecendo em Porto Alegre? Estranho. Mas é o que a gente fala aqui, assim, claramente eu ouvi minha avó contando, porque isso poderia ter acontecido na minha família, gente. Sem dúvida. Se você falou do parente que começa uns negócios absurdos. Coleciona fracassos, né? Eu tenho um parente, eu não vou citar porque ele vê nossas lives, mas assim, eu não vou, assim, agora eu já citei, né? Mas é você que tá ouvindo, é você. Um parente de um amigo meu
Não, eu vou fazer o edit, vai, não O vou meu falar. primo, conta a história do meu Nossa, primo, Vanessa. Eu vou falar, mas O meu gente, primo tem essa história que a Vanessa vai gente, contar. não é o meu primo, tá, gente? É alguém que eu conheço, tá bom? Mas ele já começou todos os negócios que agora ele tá. Eu não vou Tá, falar que vai ficar muito específico, tá. mas ele tá fazendo um que parece que deu certo. Mas ele já começou todos os negócios que vocês imaginarem, gente, todos. Desde, tipo, vender cera para carro, tipo, tudo que vocês imaginarem, ele já começou. Então, assim, Ele só não vendeu o telescópio para o governo, né? E não comprou uma lupa, né? geladeira ainda com gelo dentro, porque achou muito esquisito, né? E nem fez um torresmo de ouro. O José Arcádio é lupa, né? Que ele quer vender. É lupa, é lupa. É lupa, né? Porque ele se queimou, né? Eu queria só concluir que essa dinâmica dos papéis de femininos e masculinos, ela acaba se repetindo durante a história. Se tu for ver, tipo assim, a perseguição de mulheres durante a Idade Média, ela é um produto de tentar tirar esse tipo de poder que esqueci o nome dela, Úrsula está executando, que é um poder organizacional e gerencial da vida de modo geral, assim, mas do cotidiano, né? Então, tipo assim, a nossa sociedade vê o poder, na nossa sociedade moderna, nessa ideia de ganhar o dinheiro, não na manutenção desse dinheiro. Ele vê o poder sobre essa execução do poder, mas não sobre a restrição desse poder. E é um papel feminino em grandes partes das casas, cuidar do dinheiro, gerenciar esse dinheiro, pensar sobre o futuro com essa perspectiva. Porque é também um dos papéis que a gente não paga a mulher para fazer. E aí, a Vanessa comentou perfeitamente, não é que ela está tramando pelas costas do marido, mas é que ela está tentando gerenciar a insanidade na qual ele está se enfiando. Assim. É uma articulação política também, né? Exato. Porque é uma cidade, eu não entendi o tamanho dela, lendo, assim. Mas eu não pensei numa cidade grande, eu pensei, tipo, um vilarejo. Tipo assim, 5, 10 famílias. Qualquer coisa que tu falar é político. Tu dizer que tu não gostou da cor da casa do fulano, se torna uma questão, né? Eu vi o condomínio, sabe? Não escolher a marca da lâmpada sem alguém brigar. Sabe? Então, naquelas questões ali, ela acaba desenvolvendo isso. E aí a gente volta. Tipo, eu conheço pessoas assim. Minha mãe foi assim. Eu acabo sendo assim. Eu pego muito mais no pé sobre, tipo, não gastar dinheiro para pensar no futuro e ter ouro embaixo da cama. Porque vai que... E não que eu tenha que fazer a manutenção de um maluco aqui em casa, né? Mas eu me identifiquei muito mais com a ansiedade de um cara que não consegue pensar sobre o amanhã e nem sobre o hoje. Né? Ele pensa sobre um ontem que vai acontecer. Que é a questão da memória e essa brincadeira que o livro faz. Ele se imagina vendendo. Ele, não sei se também a tradução que eu estou usando, mas ele se imagina tendo vendido. Ele se imagina tendo feito a viagem. Amor, tá bom, Paulo? Ele tá vendo TV do meu lado, tá absolutamente. Então ele tá sempre nesse espaço linear da existência dele, de tipo assim... Tô engatando outro assunto, mas me pegou muito esse rolê do... Ele só notar que os filhos dele existem quando ele nota um uso para aquela existência. Tipo, agora eu tô travando. Não sei se eu tô travando, mas eu vou conseguir. Não. Ele nota... É que ele tá dizendo, este vídeo parou de ser executado porque tá morrendo. Então ele só nota que o filho dele existe e ele só passa essa percepção de, tipo, uma criança como um ser humano, porque ele nota que ele pode propagar as ideias e essa maluquice dele para uma outra geração, para um outro ser humano. Ele pode finalmente mostrar, né, esse hiperfoco dele e como educadora, eu acho muito triste, porque eu faço isso em sala de aula, né? Eu olho para os meus alunos e eu falo, vocês são pessoas.
Eu vou tratar vocês que nem pessoas pequenas. Uhum. E isso faz uma mudança completa, assim, porque é um quê de, tipo assim, invisibilizar outras vivências. E esse cara meio que vai fazendo isso, tipo, ele é uma boa pessoa por princípio, né? O livro fala sobre como ele ajuda e como ele era um cara top, e aí ele instalou o WhatsApp no celular dele, ele só recebe fake news e curso de coach, e agora ele ficou doido, sabe? E é uma dinâmica muito moderna, assim, é muito contemporâneo, como esse livro foi escrito ontem em Porto Alegre, aqui do lado. O Nil acho que está com a mão levantada agora. Ah, tá. Pode falar, Nil. É um comentário rápido, porque, assim, eu consigo identificar muitos dos personagens, assim, com eco na nossa sociedade, assim, reflexo, mas eu tive uma dificuldade enorme de encontrar o José Arcádio I, enquanto figura histórica, né? Essa pessoa que não é o chefe de família aprisionado num modelo de masculinidade, assim, sabe? Porque se você pega um recorte histórico de como é que eram os homens, né, aprisionados, não tinham a chance de ser sonhadores e entusiasmados, né? Eles faziam o que tinham que fazer. Estou falando de figura histórica, né? Porque mesmo que quando eles tinham esses traços, eles eram aprisionados desse modelo. Então, eu consigo encontrar muitos dos personagens, até o filho bandido lá que aumentava a cerca e derrubava a cerca na família, a gente encontra todos esses personagens no nosso dia a dia. Mas eu tive essa dificuldade de encontrar esse cara enquanto figura histórica. Um chefe de família que tinha essa particularidade, essa peculiaridade quanto personalidade, assim, né? Isso que era A liberdade em si, né? Eu acho que é a figura do não machão, né? Você quer dizer, tipo assim, aquele. Porque eu acho que o modelo do homem daquela época era assim: ele é a autoridade maior da casa e acabou, né? É basicamente isso que você tá falando, né? Mas eu acho, honestamente falando, que se ele tivesse continuado na cidade que ele tava, por conta. Eu falo por causa do perfil de rinha de galo, não sei o que e não sei o que lá, eu acho que ele teria sido esse homem. Eu acho que só o que fez ele parar de ser esse machão, valentão, pipipipopopó, que ele matou o cara lá, né? Porque o cara falou que ele não dava no couro com a Ele era esposa. broxa. Ele falou que ele não dava no couro com a esposa, etc. E aí eu acho que essa foi a virada de chave para ele mudar um pouco. Mas na minha percepção, mas isso é coisa da minha cabeça, mas na minha percepção, se eles tivessem se mantido na cidade que eles estavam, ele tinha tudo para ser esse machão aí. É que daí, no fim das contas, ele acabou meio que sendo Revolucionário, um revolucionário inventor, uma e coisa assim. assim, um pouco também teve que ser meio político, né? Então, por conta dele acabar tendo que gerenciar a cidade, porque lá na cidade de Macondo ele dava letra, ele falava onde ia construir, onde ia tirar, onde ia pôr. Então, ele acabou tendo que fazer uma politicagem ali, sendo um pouco mais ok. Mas Eu acho esse ponto importante. Eu tinha esquecido dessa quebra, porque antes ele era um machão clássico, ele chamou o cara pro pau porque falaram que ele era broxa. Né? Mais clássico do que isso, impossível. Né? Tanto ele, eu tô vendo algumas mãos levantadas, mas só para concluir, tanto ele era esse machão e ele mudou totalmente de cenário, que na cidade de Macondo ele fala que estava proibido rinhas de galo. Esse é o Arcádio, gente? Oi? Esse é o Arcádio? É o Buendia, É o né? avô. José Arcádio Buendia. O pai. Logo no começo da história, lá nos primeiros capítulos, sim, ele fala que ele proibiu rinhas de galo em Macondo por conta do que aconteceu com o mano que ele matou, né? Ele passa o resto da vida dele vendo esse cara como fantasma, atormentando ele, etc, etc. Mas eu acho que daí foi a virada de chave dele, tanto que ele proibiu uma coisa que ele fazia. Caramba, eu nem lembrava mais disso. Nossa. Fala sobre o fato de que esse livro é um livro que a gente nunca vai conseguir contar inteiro, né? Porque tem algumas coisas que eu lembro, você não lembra, fulano lembra, né? E antes de passar para a mão erguida, fazendo um paralelo até no comentário da Nina, que sobre briga de condomínio, sobre a cor da tinta, uma das politicagens que o Bom Dia fez foi porque a Úrsula não queria que pintasse de outra cor, e o general chegou falando, ó, pinta tudo de azul.
O delegado lá, veio do nada. Isso, pinta tudo de azul. Ele falou, não, senhor, pode parar. E só para deixar claro, a gente é inimigo por conta disso. Foi muito... Al-Qaeda, né? Isso, foi muito boa essa cena. É alguma coisa Moscote, né? Que é o pai da Remédios, né? Da Remédios, Isso. Apolinário, eu acho. Apolinário. Isso. É isso mesmo. Acho que é Apolinário Moscote. E aí ele fala assim, tá, agora você veio com a sua família aqui, eu não vou arrumar briga com você, porque eu não vou brigar na frente da sua senhora. Mas eu sou seu inimigo, e eu quero que isso fique claro. achei muito boa essa fala, foi muito legal. A gente tem que normalizar esse tipo de coisa. Fala, não vou com sua cara, mas a gente tem que se respeitar, entendeu? Você não é meu amigo, tá bom? Mas assim, que fica... Fabrício queria falar, depois a Ananda. Não, eu queria só colocar, vocês tinham falado da Úrsula, né? Mas tomando essa... Oi. Tomando essa frente, né? Junto à casa ali, porque, querendo ou não, o Buendia, ele é um sonhador e é um aventureiro nato, e se der na telha dele de pegar e sair para o mato e passar 14 meses tentando alguma coisa, ele vai sair, e se ela não segurar o tranco lá, os filhos têm que continuar comendo, ela tem que continuar comendo, independente do que o doido do marido faça, né? Então, por isso, acredito que é isso, né? Vanessa, você vai tocar no assunto da Amaranta, que eu queria fazer uma pergunta. Você colocou algum tópico com relação a ela? A gente tem 9 minutos, eu acho que dá para tocar sim. A gente tem o lance assim, de maiores acontecimentos, né? A gente tem a morte do Melquiades, a gente tem a morte do Pietro, a gente tem o lance da Amaranta ter quase envenenado a Rebeca, e a gente tem alguns acontecimentos até o capítulo 9. Então, eu não sei se vocês querem se aprofundar em algum específico e a gente levar os outros para a próxima discussão. Porque eu acho que esse livro, eu até falei isso lá no grupo, né? Como ele não é linear, a discussão sobre, vamos falar daqui até aqui, não funciona. Porque, inevitavelmente, o próprio livro volta em coisas. Então, assim, eu acho que a gente pode pegar mais algum tópico aqui para a gente encerrar meio dentro do horário, e na semana que vem a gente trazer o que a gente não abordou aqui, não tem problema. Acho que a gente vai acabar, no fim das contas, vai acabar falando do livro completo em todas as lives, porque ele não é linear, né? Então... Não, é porque eu queria o ponto de vista de vocês, meninas, com relação à Amaranta, o porquê dela ter, quando ela terminou com o Pietro, né? Colocado a mão no fogo, se foi para pelo menos a minha interpretação, e aí eu quero escutar vocês, se foi para tentar sentir alguma coisa, e ela terminou, ela não... Guarda a sua pergunta, vamos ver se a Ananda tem para falar, que daí a gente já termina com essa discussão, pode ser? Tá. Pode, lógico. Ananda. Vou tentar não me aprofundar muito, mas acho que 2 pontos interessantes que a gente pode começar a discutir e aprofundar às vezes no próximo, é disso, a relação com o místico que eles têm, que retrata que, cara, é o Brasil. É o católico que faz a fedinha, que tem ali um ritualzinho, tipo assim, essa relação, igual, em momento nenhum, ninguém estranha o fato dele ver o tal do fantasma. O menino, o coronel teve visão do futuro, a mexer a cadeira sozinha, tipo assim, eles têm uma relação com o místico muito orgânica. Outra coisa também que a gente pode deixar para o próximo, a relação de autoridade, que eu achei muito bom o fato de, tipo assim, a cidade se organizou toda sozinha, e depois chega um tal de um delegado querendo botar ordem, mas a gente já está em ordem. Que coisa é essa? E, por último, a relação dos liberais e conservadores, que eu achei muito fenomenal isso, tipo assim, como que sempre vai para uma coisa... eu esqueci a palavra. Não é uma coisa de moral. No final das contas, vira uma discussão moral, que é muito engraçado. E aí você pensa na questão da moralidade com tudo que foi apresentado no livro. É os caras casando com menina nova, tipo assim, gente comercializando filho. E tipo assim, só que aí a questão lá da guerra também vira uma questão moral. Sim, então é uma construção muito maluca. É só esses pontos que eu queria levantar. Talvez a gente se aprofunde mais no próximo encontro. Eu acho excelente você falar a respeito do místico, e eu acho que ele tem um tópico bem abrangente, porque a gente tem o Melquiades,
que, querendo ou não, ele era ali um místico, né, por natureza. A gente tem... Ele não morreu porque era muito solitário. Pensa, gente, isso é muito doideira. E assim, eu acho muito louco que ele se orientava na cegueira, né? Ele conseguia andar sozinho sem ver, né? Então eu acho... Tem muitas coisas muito interessantes e místicas nesse livro, inclusive os ossinhos da família da Rebeca, né? Essa parada dos ossinhos dela me incomodou, assim, é que ela fica escutando o toque-toque dos ossinhos. Verdade. E carrega eles numa bolsinha. A bolsinha, que daí no fim foi concretada na parede, não sei se vocês lembram, né? Sim, da casa nova. Na casa nova, exatamente. E aí depois eles escutam de novo o barulho ela escuta o barulho dos ossinhos, né? Enfim. Mas tem muito do místico nesse livro, e eu acho que Macondo é uma cidade mística, né? Então, tipo assim, até porque, que nem eu falei, né? Eles não falam nem onde ela fica direito, não sei o que, a própria Macondo é uma entidade, né? Então, acho que a gente pode guardar essa discussão para a semana que vem, porque acho que tem bastante coisa para falar sobre isso. E o lance da Amaranta... Só um minutinho. Abaixa um pouquinho, por favor. O lance da Amaranta que você perguntou, Fabrício, eu tenho a impressão que a Amaranta ela era uma menina muito amargurada mesmo, né? Então, assim, nada do que ela sentiu de verdade. Então, quando a irmã dela se interessou pelo Pietro, logo ela se interessou pelo Pietro também. Mas a gente, assim, o que tudo indica é que, na verdade, ela nunca foi interessada por ele, né? Porque ele morreu lá e etc. Sim. Mas eu acho que a dor, a ferida na mão, foi para ela ter uma penitência das coisas que ela acha que ela fez errado, né? Porque ela acha que a Remédios morreu lá por causa dela, né? Porque ela estava tramando a morte da irmã. E ela fala assim, eu gostaria que alguma coisa acontecesse para que esse casamento não ocorresse. E aí a Remédios morre. E no fim das contas, a Amaranta deu o remédio que era para Rebeca, mas a Remédios tomou, e aí ela teve uma dor de barriga gigante, explodiu? Foi... Acho que não, eu acho que foi coincidência do destino. Não, eu acho que foi circunstancial. Acho que ela tramou a morte da irmã ali na cabeça e pediu que algo acontecesse para que o casamento não acontecesse. E por acaso, infelizmente, a Rebeca morreu ali. A Rebeca não, a Remédios morreu ali numa forma. É porque tem uma parte que ela se culpa pela morte da Remédios, né, Vini? É o que acontece. Tem uma frase que fala assim, que a Remédios morreu envenenada pelo próprio sangue. E foi bem logo em seguida, no parágrafo seguinte, que fala que a Amaranta que preparou o veneno para Rebeca. Então, nesse caso, eu voltei para ler. Dá a impressão que sim, mas não é. Porque eu tive essa dúvida, eu voltei para ler. Eu acho que fica uma grande incógnita. Eu acho que fica uma grande incógnita, né? Porque o Gabriel, ele gosta de deixar uns pontos de interrogação na nossa cabeça, mas eu acho que foi circunstancial, na minha opinião, porque uma criança gerando gêmeos, gente, não tinha condição daquela claro. Eu acho que foi circunstancial, só que eu acho que a palavra envenenada foi de propósito. Geralmente, tipo assim, mas certeza que não foi ela que matou? Tipo assim, eu acho que é isso que ele tenta plantar um pouco na nossa cabeça quando faz essas confusões, assim, mas esse é um ponto que eu voltei para ler. Que eu falei, nossa, será que eu li errado? Aí eu falei, não, realmente, não é sobre isso. É que tá muito, muito junto os acontecimentos, e a morte da Remédios, igual a Vanessa falou, foi muito rápido. Tipo assim, é aquilo, morreu, passou, tem um envenenado no meio do caminho de uma trama que já está sendo construída há algum tempo já. Ela falou, vou te matar envenenado. Porque assim, gente, eu vou voltar aqui na leitura, né? Porque eu até tinha marcado essa página. Ela fala assim, uma semana antes da data marcada para a boda, a pequena Remédios despertou à meia-noite empapada num caldo quente que explodiu em suas entranhas como uma espécie de arroto dilacerante. E morreu 3 dias depois, envenenada pelo próprio sangue, com um par de gêmeos atravessado no ventre. Eu acho que ela teve uma hemorragia, porque ela fala assim, empapado no caldo quente. Eu acho que esse empapado no caldo quente é tipo assim, ela começou a sangrar, gente. Tipo, ela explodiu por dentro, né? É que tá bem na trama do veneno. Do veneno. Por isso que eu acho que esse envenenado no próprio foi de propósito pra gente falar assim, será que é desgraçado?
Eu entendi Linda, errado, né? esse eu voltei para ler. Linda, você tinha levantado a mão. Só vou complementar rapidinho. Aí fala aqui no mesmo capítulo, né? Amaranta sofreu uma crise de consciência, pois havia suplicado a Deus com tanto fervor para que acontecesse alguma coisa e ela não precisasse envenenar Rebeca, que sentiu-se culpada pela morte de Remédio. Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o peso que ela teve na consciência foi tipo, putz, eu queria que alguma coisa acontecesse, mas não isso, sabe? Uhum. Até por isso, porque era para não envenenar a Rebeca. Ela não queria fazer isso de verdade. Ela não queria ter que chegar nesse ponto. Eu só ia comentar, mas aí tu acabou entrando nisso, que é as duas mortes mais comuns antes da medicina moderna. Tuberculose, todo mundo morre de tuberculose o tempo todo. Tuberculose, tipo, permeia, que ela é muito fácil de transmitir e ela não te mata muito rápido. Então, ela fica na sociedade por muito tempo. Mas a outra é morrer em parto. E quando tu morre com o teu próprio sangue, é provavelmente infecção, né? Sepsia. Ou, de repente, ela teve... Como tu tá forçando a cavidade do teu tórax, ela pode ter, tipo, tido uma... Tipo, estourou o pâncreas dela, tipo, esmagou o fígado, ela não conseguiu, alguma coisa aconteceu, até ossos quebram, né? Nesse tipo de situação. Principalmente quando é uma criança. Preparada para isso, né? Exatamente. Exato. A criança preparada para crescer, para dar à luz, é uma que viveu até os 22. Aí ela tá pronta para ter filho, porque do contrário, tu tá colocando até pessoas, né, com mais velhas, tipo assim, depois dos 21, morrem sem cuidar. Tipo, não é uma coisa simples. Então, eu acho que é essa brincadeira aí mesmo do causas naturais, entretanto a gente está... Eu adoro fazer isso, né? Mas os personagens não sabem que eles estão numa história só de realismo mágico. Então, vai ter essa brincadeira também com o espiritual sendo usado para afetar o físico, né? O corpo como espírito e o corpo como corpo. E aí, essa brincadeira, por parte do autor, também influencia. Sei lá, eu já desejei mal para muita gente, e aí depois a pessoa se deu mal, e o meu cérebro, porque eu evoluí para ver tigre no meio do mato, acha que as duas coisas são relacionadas. E eu acho muito difícil não achar. E, de repente, é isso, né? Tipo, ela se culpa, mas é isso, culpa é um negócio que pede desculpa. Como é que tu pede desculpa para alguém que morreu? Não consegue resolver esse sentimento. Exatamente. Galera, eu sei que nosso assunto tá ótimo, maravilhoso, perfeito como sempre, mas nós estamos chegando ao fim da nossa live. Então, alguém quer fazer alguma consideração final ali, de pouquinho tempo, para a gente poder encerrar? Eu queria colocar que esse último capítulo aí do Coronel Aureliano, cara, me derrubou, viu? Eu não sei vocês, mas Eu tava falando, o Marco tava falando também, né, que tipo assim, eu falei, agora foi, porque ele deu um tiro, tipo, ele tava com um círculo de iodo desenhado no peito, daí ele deu um tiro nele mesmo, pelo que eu entendi, porque isso também ficou difícil de entender, mas ele deu um tiro nele mesmo, daí todo mundo achou que ele tava morto, daí ele tava enrolado num pano com os olhos estatelados abertos de raiva, e do nada ele tava vivo, galera. É isso. não essa parte, a parte da desilusão dele quanto a toda a guerra e toda a política que, cara, isso me deixou... Eu concordo contigo, Fábio. Esse é um ponto que eu queria explorar, talvez no próximo encontro, que é o sentido, a ausência de sentido da guerra, né? Seja para qualquer um dos lados, né? Inclusive porque eu tenho um capítulo do livro que ele fala que ele armou 30 guerras, né? Não foi 30 batalhas, perdeu todas. Perdeu todas. Mas, tipo assim, o cara, ele era veterano de guerra mesmo, né, gente? Mas veterano em fracasso, né? De guerra. Então, você tem toda uma alegoria sobre isso. É interessante isso, explorar esse ponto. É isso, vamos guardar, porque como é tipo assim, o fim dessa parte, o começo da próxima, a gente pode já começar
a reunião da semana que vem por esse assunto. E a gente vai. Perfeito. Porque é triste mesmo, né? Assim, ó, o ponto de desilusão. Porque ele. A vida inteira dele foi girando em torno de guerra, né? Para depois ele chegar à conclusão de que nada fez sentido do que ele fez. E que o pessoal por quem ele estava lutando no final meio que já estava acumunado lá com o pessoal dos conservadores e tudo ficou do mesmo jeito no final. Exatamente. Beleza, galera. Então vamos lá, vamos pegar nossos livrinhos para fazer nossa fotinho. Você tá no mudo, Vi? Não, é que meu livro tá lá para trás, eu não tô com preguiça de pegar, então eu vou só fazer o papel de printar. Não tem problema, gente. Peguem os seus livros aí pra gente fazer nossa Todo foto. mundo estiver pronto aí eu e a Nina vai ser igual, hein? Vou tentar tirar esse meu background aqui, ver se Calma aí, aparece melhor deixa eu o fazer. meu. Aí, Agora, vai. agora aparece. 1, 2, 3 e... Aí. Certinho? Boa, Então, certinho. Vou mandar no grupo disponibiliza- lá. E a gente disponibiliza a live para vocês no canal a partir de amanhã, para quem quiser assistir, divulgar, seguir nosso canal. E é isso, nos vemos na próxima live sexta-feira, que vem às 8 da noite, tá bom, pessoal? Obrigada pelo papo e ótima noite, bom fim de semana para vocês. Tchau, gente. Falou, Boa pessoal. boa noite. Tchau. Abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, tchau. Valeu.